Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os mestres, docentes, a todos quanto este momento possa alcançar através deste programa EBD Online. Nós louvamos a Deus porque aqui estamos mais uma vez dando início ao terceiro trimestre das lições de juvenis, faixa etária de 15 a 17 anos. E louvamos a Deus, amados irmãos e irmãs, porquanto até aqui tem o Senhor nos ajudado. Nós agradecemos a Deus, ao nosso ministério da IEDALP, a Comadalp, na pessoa bendita do pastor Roberto José dos Santos, também na pessoa do nosso superintendente Renato Torres Mu e toda a equipe docente. Louvamos a Deus, porquanto o Senhor tem nos entregue uma lição nesse trimestre, que desta feita, nesta oportunidade, irá falar sobre questões difíceis do nosso tempo. Nossa primeira lição terá como pauta o relativismo moral, mas no decorrer de todo esse trimestre, nós veremos questões pontuais, como a questão do bullying, a questão da ameaça ao terrorismo, uso das células-troncos, eutanásia, aborto, enfim, nós temos aí uma gama de temas para sermos tratados que tem uma necessidade de discernirmos no tempo e na história, comparando com a reflexão bíblica tão necessária para a Igreja do Senhor. Mas, meus amados irmãos e minhas irmãs, o relativismo moral preceituado dentro dessa lição tem por tema a leitura bíblica em classe em Isaías capítulo 5, versículos 20 a 23, e também 1 João capítulo 2, versículos 16 a 20. Eu gostaria de apenas citar o versículo 16 de 1 João capítulo 2, que diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, para que a gente possa compreender o que é o relativismo moral, a gente tem que partir do princípio que o conceito mais básico, ele fala que não existe uma verdade absoluta. Ele vai contra todos os tipos de verdade que possam desestimular a continuidade das verdades prescritas através da Bíblia Sagrada. Não é um outro caminho. O confronto é necessário para que eles possam se embasar dentro daquilo que ele possa chamar relativismo. Nós vimos uma grande contradição nos dias odiernos, como víamos no passado, essa questão de verdade, porque a verdade é algo que há muito se procura. Não é uma verdade segundo os preceitos humanistas, mas segundo mentes que, de uma maneira pueril, simplória até, muitas vezes procuravam discernir sobre o que é a verdade e qual o caminho da verdade. Para Sócrates, ele questionava as crenças do seu interlocutor, procurando alcançar o conhecimento que para Sócrates era chamado de virtude. Então veja que não é algo novo, é algo que aponta mais ou menos a 25 séculos. Então, desde o momento pré-socrático, ainda antes já se falava sobre essa busca, sobre essa necessidade de constituição de verdade. Então, durante o decorrer dessa lição, nós vamos pontuar alguns argumentos, até pensamentos humanos, para que a gente possa divagar sobre a questão bíblica. No primeiro ponto da lição, ele fala que existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. É o texto bastante conhecido em João 8, versículo 32 e o versículo 36, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz que, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa é a base bíblica sobre a verdade que temos através
da Bíblia Sagrada que tem perpassado os séculos e a sua palavra permanece para sempre. Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 6, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Ou seja, Jesus Cristo é o caminho que nos leva ao retorno ao Pai. Então, a Bíblia Sagrada, ela principia desde o Gênesis os valores bíblicos, os valores cristãos, aquele que vai fazer com que nós possamos nos conduzir diante da Bíblia, diante do seu autor, que é o Espírito Santo, e também através do mundo, diante do mundo. Aqui na questão, ele vai apresentar um diálogo que Pilatos tem com Jesus, e em dado momento Pilatos pergunta o que é a verdade. Isso está escrito em João 18, verso 38, dando a entender que essa verdade para Pilatos, o próprio Pilatos, era uma verdade segundo a concepção humana, era uma verdade subjetiva. Então ele procurava conhecer a verdade apenas através do diálogo, mas não se submeter à verdade, como lá na frente ele vai e lava as suas mãos, porque ele quer estar livre daquela necessidade de ser o autor, o consumador da morte daquele profeta ou daquele Messias, do Senhor Jesus. O relativismo, para o relativismo, é o primeiro subponto dessa nossa lição, desse primeiro ponto, para ela nada é definitivamente certo ou errado. A verdade, como eu disse acerca de Pilatos, é uma verdade subjetiva. Cada um tem a sua própria verdade e cada um vai viver a sua verdade. Não há uma unanimidade para o relativista. Voltando à questão socrática, ele diz que o caminho para a verdade é sempre a reflexão entre pensamentos para chegar a um conhecimento, a um determinado conhecimento. Esse pensamento ele pode ser do mais simples ao mais complexo. O interessante e importante é que se chegue a um denominador comum sobre os princípios de verdade. Sócrates ele se considerava como um parteiro de ideias, ou seja, ele que era o princípio da maêutica, né? A lei do parto, a lei de gerar. Então, ele não gerava novas ideias, mas ele retirava do pensamento, da consciência humana, as suas próprias verdades. E com ela, ele iria, assim, fazer um diálogo. Ele cria muito em verdades absolutas e em verdades que pudessem voltar-se para um princípio moral e ético, algo tão necessário na cultura grega do século V a.C., que era o seu momento. Temos também a questão do relativismo, um pensamento que surgiu na década de 60, no século passado, que dizia que era o pensamento da sociedade alternativa, né? Como um dos seus autores, né, poetas, diziam: faz o que tu queres porque é tudo da lei. Isto é um pensamento da sociedade alternativa que está imiscuído com o pensamento do anarquismo, onde não havia uma autoridade que pudesse comandar os homens, os seus sentimentos e as suas verdades. Como disse, tudo é relativo, tudo é subjetivo. Mas a palavra de Deus, em Mateus 24, versículo 35, diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. O segundo ponto vai falar sobre afirmar que o relativismo ele é pecado. A relativização dos valores em nossos dias é um pecado abominável, diz o texto, porque Deus é santo e ele requer de seus filhos a santidade. Esse é algo que Deus comunica com o homem, a sua santidade. Ele quer que o homem seja santo em toda maneira de viver, de existir. Então, para as filosofias, digamos,
apartadas, separadas da Bíblia Sagrada, o que denominamos de filosofias mundanas, tudo é correto, desde que você aceite para si. Então, conhecer a verdade é meditar sobre a verdade, refletir sobre a verdade. Então, quando o homem ele pensa que todo bem há um mal e todo mal há um bem, então ele tem que refletir bem sobre essa citação para que ele possa estar embasado naquilo que ele concebe ao seu coração. Não é apenas dizer que todo bem existe um mal e todo mal existe um bem. Ele tem que provar isto. Na concepção bíblica, o mal é mal e o bem é bem. Não tem como você fazer uma correlação entre mal e bem, a não ser pela sua antítese. As consequências, algumas consequências do relativismo moral, primeiro que eles dizem que o bem e o mal é apenas uma questão social. Cada sociedade tem sua própria concepção de verdade. Mas quais seriam as consequências do relativismo? Entre tantas, nós podemos ver que nessa relação que o homem necessita ter com Deus, que é o princípio dessa relação é a obediência e voltar-se à santidade, ela leva o homem à falta de santidade, ou seja, o homem a afastar-se de Deus, na sua comunhão com Deus. E daí vem as questões que são plurais nesses últimos dias. A questão da corrupção, a questão do adultério, a questão do aborto, a questão do assédio. Tudo isso são relativados porque, como disse anteriormente, o homem ele busca as suas necessidades. Então, o homem ele vai agora divergir a sua própria vida em relação e contradizer em relação à própria sociedade em que convive, onde muitos dizem que não é nada incorreto eu fazer o que possa ser correto para mim. Um exemplo disso é quando alguém procura fazer um mal para beneficiar o outro. Então, alguém diz que prejudicando uma pessoa, está fazendo bem para outra pessoa. Então, em si, ele não está fazendo mal algum. Ele está apenas questionando essa própria necessidade de bem ou mal, separando-se. Que o bem que eu faço para um, ainda que seja prejuízo para o outro, não importa. E temos também a desestruturação familiar, o padrão divino e bíblico, onde a Bíblia diz que Deus fez o homem macho e fêmea, Deus criou a primeira família, e a família é uma sociedade, a célula máter da sociedade. E dentro dessa família não pode haver a mentira, não pode haver o engano, nessa sociedade familiar, essa primeira sociedade constituída tem que se inteirar dentro de uma verdade que possa contagiar a todos, para que possa haver o bem-estar de todas as pessoas. E, enfim, uma sociedade centrada no homem, ou seja, uma sociedade antropocêntrica. O homem, o centro de todas as coisas. Quando dizia o sofista Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas, ele contrariava assim o ensino socrático. Então, sendo o homem a medida de todas as coisas, ele complementa dizendo das coisas que são enquanto não são e das que são enquanto são. Então, sendo o homem a medida de todas as coisas, ele é o centro da vontade humana na existência. A representação do que é a verdade, e essa verdade não pode ser uma verdade absoluta, como disse anteriormente, o homem ele é voltado à sua liberdade e fazer tudo aquilo que ele propõe no seu coração. Então, representa a subjetividade deste homem e a sua particular interpretação, a subjetividade e a interpretação de cada indivíduo. O que importa é o que eu faço, não o que o outro faz. Então, existe uma sociedade plural, onde vários pensamentos faz com que não haja unanimidade. Então, a verdade só pode surgir quando a falsidade, a mentira, ela pode ser contestada. Então, enquanto eu não reflito sobre aquilo que
pode me prejudicar ou aquilo que é incoerente a mim, enquanto eu não busco essa reflexão, então essa verdade não vai poder prevalecer, enquanto eu não buscar a reflexão. E, finalmente, a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 25, que o homem mudou a verdade de Deus em mentira. Não que ele tenha mudado, mas que ele tenha procurado essa mudança. Mas Isaías capítulo 40, versículo 6 a 8 diz que a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Os princípios da verdade estão em Cristo Jesus, porque ele mesmo disse que ele é a verdade. Não se indaga ou se questiona uma verdade não refletida, mas pela palavra de Deus, a nossa reflexão diária, nós podemos alcançar esta verdade. Que o amado professor, amada professora e todos aqueles que participarem na assistência desse vídeo possam refletir sobre a sua própria conduta, sobre os seus próprios caminhos, para que não possam ser inquiridos sobre a verdade absoluta, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.